Será que estamos todos loucos e não percebemos? O que caracteriza a verdadeira loucura e o verdadeiro prazer, segundo um dos maiores pensadores da história da humanidade? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. A nossa sociedade tende a taxar como loucos aqueles que trazem ideias muito avançadas para o seu tempo. Isso aconteceu com muitos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Por exemplo, Giordano Bruno, o frade dominicano astrônomo, que foi morto nas fogueiras da Inquisição no ano de 1600, trouxe ideias muito avançadas sobre astronomia, numa época em que a humanidade acreditava que a Terra era imóvel, que as estrelas e astros do firmamento eram também todos fixados numa espécie de abóboda celeste. E Giordano Bruno explicou em seus livros sobre um universo que é constante movimento, com muitas estrelas, com muitos planetas, cogitou até mesmo sobre vida em outros planetas, já naquela época. Ele foi preso por causa dessas ideias, passou 7 anos num calabouço infecto e não voltou atrás, não abjurou de suas ideias. No dia em que foi condenado à morte, olhou nos olhos de seus juízes inquisidores e disse a eles que talvez eles tivessem maior temor em proferir aquela sentença do que ele ao ouvi-la. Allan Kardec e Chico Xavier também sofreram muito por trazerem ideias muito avançadas para a sua época. No filme Kardec, isso fica bem claro, como ele foi atacado pelos cientistas, seus colegas, como ele foi ridicularizado e foi também cruelmente atacado pela imprensa, pela igreja, o que culminou com um episódio em que livros espíritas foram queimados em praça pública, a mando de um bispo chamado Antônio, que inclusive esse bispo desencanou um ano depois desse episódio. E uma curiosidade é que ele se manifestou mediunicamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec. E este bispo se mostrou em espírito muito arrependido e pedia preces. Esta curiosidade está na Revista Espírita. E o Chico Xavier? Imaginem o que foi para o jovem Chico Xavier trazer um livro como Cartas de uma Morta, em que sua mãe, recém-desencarnada, trouxe relatos de uma vida abundante no mundo espiritual, inclusive de planetas do nosso sistema solar, onde a vida se processa em outras dimensões, como Marte, Saturno. Chico Xavier foi muito atacado por causa disso. 6 anos depois, com 31 anos, ele lançou o livro Nosso Lar, que também foi muito criticado no início. Como assim uma cidade no mundo espiritual? Até mesmo os espíritas da época atacaram Chico Xavier. As grandes verdades, antes de se tornarem de conhecimento pacífico, é muito comum que elas sejam atacadas, ridicularizadas. Até mesmo no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso está bem claro, que nenhuma ideia nova se implementa sem lutas. E quanto tempo será que irá demorar para que consigamos sentir o que Emmanuel sintetizou em palavras muito belas. No livro Rumo Certo, ele escreveu: cada um de nós é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Pense nisso, antes de qualquer predisposição ao desânimo ou desespero. As pessoas costumam dizer que a única certeza da vida é a morte. Mas como seria se tivéssemos outra certeza? A certeza da imortalidade do espírito. Como seria se nos sentíssemos de verdade como espíritos imortais? 4 séculos antes de Jesus, o filósofo grego Sócrates, que também não deixou nada por escrito, foi condenado à morte na sociedade da época, sociedade de Atenas, por trazer ideias muito avançadas. Já naquela época, ele ensinava que a alma era imortal, que a nossa verdadeira vida não era aqui, que o mal advém
da ignorância. Sócrates foi condenado à morte sob 2 acusações: a de corromper a juventude ateniense com essas ideias e de não cumprir as tradições dos deuses gregos. E segundo Sócrates, já que somos almas encarnadas, a verdadeira loucura seria viver como se fôssemos apenas um corpo. Somos muito mais do que um mero conjunto de pele, músculos e ossos. E até hoje, tantos séculos depois, a maioria da humanidade ainda vive plenamente este paradigma materialista. Quantas pessoas você não conhece que vive como se fosse apenas um corpo? Segundo Sócrates, esta é a verdadeira insanidade. Viver dessa forma é viver de forma totalmente descolada da realidade, da nossa verdadeira essência. E toda a reflexão filosófica de Sócrates é voltada para isso. Qual é a verdadeira essência do ser humano? E ele deixa essa resposta bem clara. Nós somos almas vivendo temporariamente dentro de um corpo. Não é à toa que Allan Kardec considera Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Um outro ensinamento importantíssimo de Sócrates é que o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. E sobre esse ensinamento, eu lembrei de um relato de projeção que o professor espiritualista Wagner Borges trouxe em uma de suas lives, e ele explicou que certa vez ele estava lá no início da sua jornada de estudante do mundo espiritual, e ele teve uma projeção astral muito lúcida, se desprendeu do corpo físico durante o sono, e foi levado por um mentor, que ele não conseguiu identificar muito bem quem era, à presença de seres iluminados, que eram verdadeiros focos de energia. Ele só via grandes luzes, mas sabia que se tratava de seres muito evoluídos. E o seu mentor disse ao Wagner Borges que aqueles seres diriam para ele a verdade sobre a vida e o universo. Então Wagner Borges se concentrou e conseguiu sentir a emanação mental de um daqueles seres. Mas ele não conseguiu decodificar, não entendeu nada. Então seu mentor disse que eles fariam de novo. E o processo se repetiu, ele continuou sem entender. Então, o Wagner Borges percebeu que essa experiência foi proporcionada pelo seu mentor lá no início da jornada do Wagner para dar uma lição de humildade, para mostrar a ele que por mais que ele estudasse os conteúdos espirituais, lesse vários livros, ele nada sabia, que existiam gênios celestes com conhecimentos muito mais avançados, que por mais que tentassem explicar para ele, ele sequer conseguiria entender. Então, assim como disse Sócrates, o sábio, além de não saber que nada sabe, ele sabe que as coisas que ele nem sabe que não sabe. E nós aqui no tumulto da vida material, é muito comum perdermos a lucidez, nos identificarmos demais com o corpo. O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, certa vez afirmou que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mas nós ainda temos muita dificuldade de encarar o corpo físico como uma veste. Além de nos identificarmos com ele, nos identificamos com os prazeres do corpo, muito mais do que com os prazeres da alma. Não que os prazeres do corpo sejam errados. A vida sem prazer seria insuportável, e com certeza eles fazem parte das alegrias da encarnação, dos estímulos que compõem a nossa jornada neste plano. Porém, se apegar demasiadamente a esses prazeres pode ser extremamente prejudicial ao espírito. E sobre esse tema, Sócrates afirmou que, para sabermos quais são os verdadeiros prazeres, ele disse que o verdadeiro prazer nos torna melhores depois de fruído. E à medida que crescemos, que evoluímos, que expandimos nossa consciência, vamos cada vez mais refinando nossos prazeres, buscando prazeres cada vez mais elevados, sofisticados. Por exemplo, uma coisa
é usufruir de uma refeição apetitosa. Outra é ter o prazer de ter a companhia de pessoas muito amadas durante essa refeição. Uma coisa é o sexo feito apenas pelo prazer físico, e outra é a troca energética, o sexo feito com amor, por um casal com afinidade e afetividade. Uma coisa é ter uma noite de sono numa cama confortável e macia. E outro tipo de prazer é deitarmos com a nossa consciência tranquila, fazermos a nossa oração e nos desprendermos do corpo físico para aprender e servir junto aos nossos mentores e mentoras no mundo espiritual. E a certeza da imortalidade, ter esta lucidez no nosso dia a dia, é importantíssimo para que não caiamos nessas armadilhas do ego, dos vícios, dos abusos dos bens da terra. Não tenha medo de ser imortal. Em nosso caminho sempre surgirão novas possibilidades, novas descobertas, reencontros com aqueles que amamos. Todas as nossas potencialidades serão desenvolvidas. Para terminar, eu gostaria de ler uma pequena mensagem do livro Vigiai e Orai, do médium Carlos Bacelli, pelo espírito Irmão José, que tem tudo a ver com essa temática. Então, ao som de uma música tranquila, feche os seus olhos e reflita sobre a mensagem Além do Medo. És filho de Deus, o sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receies a morte. Viverás para sempre. Pessoal, feliz 2022. Ano que vem estaremos juntos, refletindo, aprendendo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por serem pessoas tão generosas que deixam comentários que nos incentivam tanto a continuar. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Até um próximo vídeo e que 2022 seja um ano maravilhoso para todos vocês. Obrigado. Tchau.